Então, amigos, amigas, essa faixa não é uma brincadeira. A Braskem não manda aqui. Eu acabei de dizer e quero deixar claro para a cidade de Maceió, quero deixar claro para o estado de Alagoas, quero deixar claro que eu não vou mais obedecer esse tipo de lei injusta e imoral. Porque o que está em andamento é um asfixiamento da nossa comunidade. Como foi perguntado agora, por que vocês não aceitaram negociar? Por que vocês não negociam? Por que vocês não aceitam o que a Braskem está para oferecer em termos de realocação? É lamentável isso. Então eu quero chamar a atenção da sociedade. Não é possível, não é possível. Nós estamos aqui desde 2018. Desde 2018. Nós não temos rachaduras. Nós não estamos afundando. Desde 2018. Nós temos laudo técnico. Nós entramos na justiça com o laudo do doutor Abel Galindo, que prova que não há problema estrutural nenhum. Mas aí o nosso espaço fica interditado. O pessoal da GPS que passa para lá e para cá, que quando você para na porta de uma dessas casas velhas, logo chega, não é possível que esse pessoal não tenha visto isso. Então há sim um grande conluio. E é verdade que eu sei, como por exemplo o companheiro Alexandre Sampaio, que está sendo processado e ameaçado de prisão. É assim que nós vamos continuar, deixando que essa galera faça o que quer, diga o que quer, entendeu? Como eu acabei de ouvir de um jovem, que eu tive que dizer para ele, você vem me ensinar versículo bíblico, amigo? Me dizendo que as escrituras dizem que a gente tem que respeitar as leis instituídas. Que lei instituída? A Constituição brasileira, que nesse momento, quando um grupo de extrema-direita utiliza desse argumento para falar de ataque à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, e a nossa liberdade religiosa de cultuar? E a nossa liberdade de usar o nosso território? Território esse que tem trânsito livre, tráfego de caminhões pesados, carretas o tempo todo. E a resposta da Defesa Civil, esses dias, quando nós fizemos uma solicitação para fazer uma atividade aqui, foi que determinantemente, a médio e longo prazo, a resposta será não, que nós temos que ser realocados imediatamente, que aqui é muito perigoso. Perigoso, trânsito passa o tempo todo. A quadra que fica a 80 metros aqui atrás da gente, eu tenho denunciado isso. Todo dia tem atividade, todo dia. E a gente continua interditado. A população dos Flechais não pode ser realocadas porque lá é seguro, com as casas minando, com as casas rachando. Agora a Defesa Civil diz que talvez faça um novo mapa, porque tem comunidades do Bom Parto que precisam ser retiradas agora. E a gente, que está a 1 quilômetro e 100 metros de distância da tal da Mina 18, que foi a falácia que utilizaram para nos retirar. Mas eles acreditam que nós estamos nessa luta, primeiro que é um pastor ensandecido. Como eu ouvi de um cidadão que disse, eu também sou pastor da Defesa Civil, e eu não aceito, desculpe, não somente sou eu que não confio na Defesa Civil. A sociedade desses bairros criminosamente atingidos pela Braskem não confiam na Defesa Civil. Lamentavelmente. O professor Dilson e outros têm cobrado dados, relatórios transparentes, isso nunca vem. Não é um pastor ensandecido. Não é um pastor ensandecido. Eles talvez não saibam a força de uma comunidade que luta. Eles talvez não saibam que a comunidade da Igreja Batista do Pinheiro tem decidido em assembleia. Nós não estamos à venda. Nós não estamos à venda. E quem nos mantém interditados é a Defesa Civil do município de Maceió. E aí eu pergunto ao gestor e ao vice-gestor, qual a de vocês? Qual a de vocês? O que é que, na verdade, vocês querem, afinal de contas? Esses dias a Braskem anunciou que o bairro está 100% desocupado. Mentira! Porque nós continuamos aqui vivos e de pé. Vivos e de pé. E deixe eu também dizer uma coisa. Eu não conto com religiosos e religiosas de extrema direita. Desculpe dizer isso. Não conto com pessoas que se acostumaram a ler a Bíblia de maneira acrítica para legitimar crimes desse tipo. Para simplesmente dizerem, por que vocês não obedecem às leis instituídas e não saem? Por que vocês não aceitam o que a Braskem tem para oferecer? Enfim, eu estou cansado. E a Igreja Batista do Pinheiro pede respeito. Eu peço que a sociedade de Maceió, eu peço que o povo de Alagoas, eu peço para autoridades políticas, do judiciário, por favor, se movimentem. Se movimentem.
Até quando essa empresa continuará dando as cartas nessa cidade? Até quando? Nós temos a quem para recorrer? Temos a quem para recorrer? E essa coisa de capturar o discurso religioso, que me deixou mais chateado e emputecido ainda. Um cidadão se apresentar como pastor para mim e dizer: o senhor como pastor está muito exaltado, o senhor precisa ficar calmo. Calmo. E o outro me dizer que a Bíblia diz que as leis instituídas têm que ser obedecidas, porque está escrito e eu como pastor sei, então estou desobedecendo. Enfim, meu povo, até quando a gente vai ficar nesse lugar? Eu pergunto até quando? Autoridades do judiciário, até quando? Autoridades políticas, até quando? Câmara de Vereadores de Maceió, até quando vocês vão ficar indiferentes? Foi aquele 1,7 bilhão que a Prefeitura de Maceió recebeu e então decidiu assinar o acordo ambiental para que a Braskem continue fazendo e desfazendo. Enfim, é importante que você entenda. Nós fomos retirados daqui por conta da mina 18. Foi isso que nos tirou daqui. A mina 18, entendeu? Então é importante que a gente sim faça nosso grito. Chega, chega, chega. Eles retiraram as 23 famílias daqui, certo? Famílias que estavam lutando por uma indenização melhor. Eles ocuparam a casa de uma advogada sem pagar e colocaram para demolição. Nossa igreja não fez e não fará negociação com a Braskem. Nós lutamos por justiça territorial. Nós lutamos por justiça ambiental. E aí chega o cara da Defesa Civil me perguntando: tinha cadeado aqui? Tinha cadeado aqui? Quantas coisas vocês acham que perderam? Então, gente, chega. 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 Nós estamos cansados. Estamos cansados e cansadas. Essa galera acredita que nos asfixiando, acredita que colocando regra por cima de regra, acredita que fazendo isso a gente vai se ajoelhar, que a gente vai se dobrar, porque é inadmissível, é inadmissível. Então nós temos que manter sempre a calma, nós temos que ficar sempre pedindo permissão para ocupar nosso espaço. Outro dia o nosso administrador Ross pediu para entrar aqui com o eletricista, o pessoal estava demorando, o eletricista ia embora e o Ross tirou o lacre e entrou. E aí o cidadão disse que ia ligar para a polícia, para que a polícia tirasse ele ou o prendesse. Então eu quero dizer aqui, Defesa Civil do município de Maceió, acione a polícia para vir nos prender. Porque nós não vamos mais admitir esse abuso. Não vamos. Inclusive, quero pedir a você que é da Igreja do Pinheiro, você que é de Maceió, venha para cá, por favor, porque a galera está aqui, entendeu? Com intimidação, nos acusando disso e daquilo, e chega. Ser perguntado por um cidadão da Defesa Civil por que a gente não aceitou ainda ser realocado. Quanto que a Braskem nos ofereceu? Ou melhor, a gente está numa briga de grana. A gente está lutando por grana. Essa luta é de uma comunidade que tem história, uma comunidade que decidiu não se entregar. Mas nós precisamos sim que a gente não se cale mais. Nós não vamos mais. E eu estou dizendo isso, não vamos mais. E estou deixando claro, quando nós precisarmos acionar nosso espaço, nós vamos acionar nosso espaço. Se vão chamar a polícia para nos prender, seremos presos. É isso que se quer, é construir esse circo para dizer que nossa igreja, como há pouco o colega pastor que está aqui com o colete da Defesa Civil, dizendo eu também sou pastor e você não pode estar assim. Não dá mais, gente. Afinal de contas, esse país, essa cidade vem sendo tomada por esse discurso. E aí é engraçado, toda vez que a liderança religiosa se vende, se cala, se dobra, aceita as coisas de forma crítica, são tratados com todo tipo de
seja bem-vindo, está correto, olha que crente, olha que cristão, obediente. E toda vez que a gente se coloca para questionar, para denunciar violências, enfim, eu peço que as entidades que acompanham a Igreja Batista do Pinheiro no Brasil, fora do Brasil, nos ajudem. Porque não é só a questão de ter mais um arrombamento. A questão não é só de coisa material. Como o rapaz chegou aqui perguntando, mas quantos ventiladores vocês acham que levaram? A questão não é essa. A questão não é essa. Eu quero denunciar mais uma vez. Nós estamos o tempo todo tentando jogar dentro das 4 regras, que vocês conhecem, essa historinha das 4 regras, e quando é apertado, chama todo mundo de maluco. Enfim, nós temos coragem para seguir em frente, mas não vamos mais aceitar isso. Então, para os senhores entenderem, o nosso administrador faz contato pedindo para entrar no patrimônio, para fazer um reset no modem. E aí a gente tem que esperar 1, 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas, quando não, mandar um documento com 48 horas para a gente vir limpar o jardim, para a gente vir verificar a energia, para a gente vir verificar as câmeras. Então eu pergunto aos senhores, essa burocratização, de fato, tem o que por trás? A preocupação com as vidas. Que preocupação com as vidas? Deixa eu dar outra informação para os senhores que não estão em Maceió. Aqui perto do Bebedouro, onde foi esvaziado com a aquiescência da Defesa Civil, aqui perto, a Prefeitura, a Defesa Civil, declarou o prédio da Escola Santa Amélia como um lugar perigoso, que precisava de relocação imediata. Nesse momento, esse prédio que foi relocado na força, está sendo reformado para ser um CAPES. Então é isso que eles querem. Nosso templo está tombado. Eles não podem demolir. Não podem demolir. Mas uma coisa é certa. Nós vamos seguir resistindo. E quero denunciar. E eu sei que posso ser processado. Lamentavelmente, a Defesa Civil Municipal de Maceió tem feito o jogo da Braskem. Isso tem sido o grito do povo. Mas lamentavelmente, como diz o livro de Amós, quem luta por justiça é colocado nesse lugar de, não, vocês estão alterados, vocês estão muito nervosos. Eu também lhe entendo quando roubaram o meu celular. Não, a questão não é essa. Não é essa. Não é essa. Então, nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos dar um basta nisso. Nós precisamos dar um basta nisso. E não é possível, vou dizer mais uma vez, que não tenhamos um juiz, que não tenhamos a justiça que possa sentar conosco. Nós recorremos à Justiça Federal. Até hoje não foi julgado. Estamos aguardando. E a Defesa Civil então diz, não, quem embargou vocês não fomos nós, foi a Justiça. E nós temos documento dizendo, não, quem interditou vocês não foi a Justiça, foi a Defesa Civil. E se a Defesa Civil diz que é perigoso, então é muito perigoso. Que perigo é esse? Que a população está aqui o tempo todo, os carros, ônibus escolares, carretas passam aqui o tempo todo. Ou melhor, o que a Braskem diz que é seguro, é seguro. Nós fizemos uma proposição que, já que a Defesa Civil tem tanta estrutura técnica para acompanhar o que está acontecendo aqui, que a Defesa Civil nos acompanhasse de perto, nos autorizando a usar nosso espaço, e quando detectasse alguma coisa muito perigosa, com 48 horas, com quanto tempo, a gente voltaria atrás, a gente não se reuniria. Então, quando nossa liderança perde a paciência, entendeu? Logo então aparece quem queira nos colocar no paredão. No paredão. A GPS tem feito isso, inclusive. A GPS tem feito isso. E por isso que a gente se cansa. Porque a GPS que trabalha para a Braskem ou não é um órgão terceirizado da Braskem. Quando a gente para em frente a uma casa dessas, quando a gente tenta fazer um registro, logo aparece a GPS. Mas também é a segunda, terceira vez que a gente é assaltado e a galera da GPS diz, não, a gente viu, mas não pode fazer nada. Então quem é que pode fazer alguma coisa? A gente vai ficar aqui sempre à mercê, entregue à própria sorte? É importante entender isso. Então a galera já se mobiliza, já comunica, já e vem drone, vem isso, vem aquilo, e a gente fica jogado. A gente fica jogado. Então qual é a questão por trás? A questão por trás é simples. É nos manter asfixiados para que a gente... Agora há pouco o cidadão me disse como pastor, o senhor tem que botar uma segurança 24 horas aqui.
um vigilante permanente. Aí eu pergunto a ele, quem vai pagar isso, meu amigo? Aí não sei, percebe isso, percebe. E o que mais me irritou nessa tarde é essa coisa, eu sou pastor, porque a Bíblia diz, e em nome disso, a gente tem sido imprensado. Porque é importante que você saiba, nós somos obrigados a deixar o templo. Havia aquela história da mina 18, a mina 18 já dolinou, as pessoas foram retiradas, não aconteceu nada no nosso território, nada. Porque os senhores acham que se a Defesa Civil do município de Maceió tivesse encontrado rachaduras estruturantes, eles já não teriam vindo com mais força? E eu quero desafiá-los, tecnicamente, porque o último documento que a Defesa Civil emitiu para a gente foi: vocês têm que ser realocados imediatamente. 2, não vamos atender mais a pedido nenhum, para nenhum tipo de atividade a médio e longo prazo. Ou melhor, se virem. 3, é seguro o trânsito de carreta, de ônibus escolar, tudo é seguro, mas não é seguro se reunir. É importante que você saiba, para a gente entrar aqui, ó, entrar aqui no portão, para tirar esse lacre daqui, ó, para a gente tirar esse lacre. Eles nos ameaçam com o poder de polícia, que a gente tem que aguardar eles chegarem, porque se eles não chegarem, a gente não pode entrar. O nosso administrador que está ali, o Rossi, esses dias foi intimidado com um dos líderes da Defesa Civil, que ia chamar a polícia. Eu sei que a gente está acostumado a ver os poderosos do mesmo lado, mas não é possível que a gente continue simplesmente nessa luta, nessa resistência de forma solitária. Então peço a você, nos ajude, coloque nas suas redes sociais, nos ajude, porque essa intimidação, vamos chamar a polícia, vocês não podiam entrar, e quem é que pode entrar nessa porcaria? Então eles podem entrar. Nós proibimos a Braskem de entrar aqui. A Braskem não pode entrar aqui nesse território. Não pode. Porque esse território é da Igreja Batista do Pinheiro. Esse território pertence à comunidade batista do Pinheiro. Esse território não está à venda. Esse território não está em negociação. Não está em negociação. Esse território está em resistência e luta. Então eu peço aos companheiros, eu peço aos amigos, eu peço aos deputados estaduais de Alagoas, eu peço à bancada federal de Alagoas, independentemente do seu partido. Eu peço à Câmara de Vereadores, eu peço ao Tribunal de Justiça, eu peço à sociedade civil organizada, à universidade, o Movimento Sem Terra, o Movimento Sem Teto, eu peço à OAB, eu peço ao Ministério Público que, por favor, se movimentem. Porque doutor Abel Galindo, no relatório que fez técnico e que nós anexamos à nossa defesa, que defesa? Ao nosso pedido para que a gente possa retornar ao nosso território. E desde dezembro de 2023, a gente tem pacientemente caminhado. Pacientemente. Mas ultimamente a Defesa Civil vem criando regra por cima de regra. Então o que antes a gente podia ligar e dizer: precisamos entrar meio-dia, precisamos entrar às 15 horas, para arrumar uma coisa, para ver um fio, para ver o relógio de energia. Agora, se a gente não mandar um ofício com 48 horas, não pode. E vocês podem estar perguntando: mas então como vocês ligaram hoje e já estão aí? Um caso excepcional, porque nós estávamos dizendo: nossas câmeras, nossos alarmes estão desarmados e nós podemos sofrer um assalto. E se não fosse o cidadão que transita aqui, que fosse nos dizer que estávamos sendo assaltados, que roubaram um monte de coisa nossa, a gente não viria aqui. Ia ter que esperar a autorização. A autorização chegou agora, perto de 1 da tarde. Quando a gente chegou aqui, já está tudo arrombado. E a questão não se trata de coisas. Se trata de uma memória, Se trata de uma memória. E é isso que nós estamos lutando. E nós precisamos que você nos ajude.
Precisamos que você nos ajude a ampliar isso. Porque o que nossa igreja cansou é de ter que pedir permissão para entrar no nosso território para fazer ajustes, para fazer limpeza. Enfim, e aí situações como essa de hoje. E a pergunta é, não tinha cadeado? Cadê os cadeados? O outro sugere, bote um segurança 24 horas. Enfim. Então, nos ajude, tá certo? Nos ajude a dar esse grito de denúncia, porque até aqui a gente tem tentado fazer algo discutindo, dialogando, dentro do jogo que eles têm nos imposto. Mas, lamentavelmente, eu lhes afirmo, essa instituição não tem a confiabilidade das vítimas atingidas pelo crime da Braskem. Não tem. E nós seguimos de pé. Ainda estamos aqui. E vamos seguir vivos e de pé, resistindo. Muito obrigado. Se for preciso, chamarei você de novo por aqui. Mas continue nos ajudando. Continue nos ajudando.